Boa noite, igreja. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja com todos vocês, com o povo de Deus. Não sei quantos de vocês pensam quando se trata de um indígena pregando ou falando sobre a palavra de Deus para vocês. Toda vez que eu vou para o púlpito, eu sempre imagino e penso que deveria ser contrário. Deveria ser alguém indo para uma tribo não alcançado, mas Deus me deu a oportunidade de ter esse momento de partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Faz mais de 14 anos que eu falo português, mas segunda língua nunca será perfeito. Então, você terá sempre em segurança. Segunda língua é segunda língua. Então, se fosse na minha língua, primeira língua, talvez alguém que fala minha língua ia perceber, a Bira se sente mais à vontade. Queridos, nós queremos trabalhar agora definitivamente com povos indígenas na minha região. O nosso projeto pela PMT chama-se Tuna Sivavadé, na minha língua. Tuna Sivavadé significa Salvador, em Culina. Essa é a minha família. Eu gosto de apresentar a minha família porque eu nunca imaginava um dia ir para o Instituto Bíblico e, de repente, pudesse encontrar alguém que eu possa partilhar esse sentimento de missões e de repente, servir ao Senhor juntamente. Então, essa é a minha família. Caris, propositalmente, eu coloquei em nome dos meus filhos. Caris, no grego, significa graça, favor não merecido. Ian, ungido de Deus, pela nossa história de vida, na questão de como missionários chegaram entre meu povo, lá no Amazonas. Essa foto é uma foto quando eu era criança na aldeia. E essa aqui é uma foto atual da minha aldeia. Antigamente a casa era em oca, assim, de uma forma... as casas, a aldeia era uma forma assim de várias casas em redor. Na minha aldeia, os missionários chegaram no ano 69. Interessante, quando os missionários chegaram na minha região, procurando indígenas, e aí os ribeirinhos, seringueiros estavam ali, falaram para os missionários, os bichos do mato estão ali, vocês podem procurar eles. E aí começaram a procurar bichos do mato, e aí chegaram numa aldeia, na minha aldeia, e aí os colinos haviam tido contato com não indígena fazia mais ou menos 2 anos, era bem recente o contato com não indígenas, e aí esses missionários, eles eram estrangeiros, começaram a cantar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. E aí indígenas começaram a olhar para eles assim, olhava. E aí os 2 gringos fizeram fogo, começaram a cantar alto, e o pessoal da minha aldeia pensaram, eles não falam a nossa língua, nós não sabemos de onde vieram, eles são branco, grande, os olhos azuis, e estão cantando forte, olhando para o fogo. Sabe o que eles vão fazer? Vão comer a gente. Sabe por quê? Porque na minha língua, a palavra arroz não existe, é portuguesada, que nós chamamos de arro, que é portuguesado. E mequené, na minha língua, é um coró. É um coró, pode ser tapuru, de uma palmeiras. E aí eles pensaram, estão cantando arroz com tapuru, estão com fome. Se estão com fome, vão comer a gente. E aí eles fugiram da região, os missionários começaram a procurar eles, começaram a procurar.
E aí nunca achava, finalmente, um deles aprendeu a língua e disse, nós queremos aprender, nós aprendemos a sua língua, a língua de vocês, porque queremos falar de Cristo Jesus. E um deles, Deus, através da sua graça, ele aprendeu a língua perfeita. Língua, fala igual nativo. Sabe o que aconteceu? Traduziu gramática, fez a gramática e começou a traduzir porções bíblicas e começou a traduzir, Deus deu a capacidade a ele enorme e começou a traduzir o Novo Testamento. O Novo Testamento foi o culto de comemoração do Novo Testamento, aconteceu ano passado. Sabe quanto tempo durou o trabalho desse irmão? 40 anos de tradução de Novo Testamento. Eu lembro como hoje, quando esse missionário, compartilhando sobre como a sua caminhada para chegar na minha aldeia, ele disse assim, quando eu tinha 8 anos, morava na Alemanha, na roça, e aí de repente, tempo de guerra, o tanque começou a mirar para a casa da minha família, e eu como criança peguei a bandeira branca, eu fui lá na frente de tanque, comecei a colocar a bandeira branca, 1 segundo depois, tanque vira do lado, foi embora. E a partir disso, eu ajoelhei como criança diante de Deus e disse, Deus, Senhor guardou minha família, salvou minha família, a partir disso eu vou servir ao Senhor. Falar de Cristo Jesus para outros povos. E começa a caminhada desse irmão, foi para a cidade, estudou e se tornou linguista para traduzir o Novo Testamento para a minha língua. E começa a traduzir. E hoje nós temos Novo Testamento na nossa própria língua. E a minha família foi uma família escolhida por Deus. Contato com esses missionários, começaram a ter esse contato, e os missionários começaram a alfabetizar os meus irmãos e eu, e começaram a falar de Cristo Jesus, narrativa bíblica. E a partir de 14 anos, eu lembro como hoje, eu tinha certeza de que se eu partisse com 14 anos, eu estaria com Cristo Jesus. Imagina o evangelho transformador, o evangelho genuíno, chegar no fim da terra e de repente, pessoas que a gente nunca imagina, eles são alcançados pela graça de Deus. Meus irmãos, nós somos todos missionários. Interessante, né? Tem irmãos, todos nós somos missionários e todos nós fomos abençoados espiritualmente. Meus irmãos tiveram bons casamentos. Minha irmã, caçula, ela foi ajudar um casal de missionário como voluntária. E de repente veio um rapaz da Alemanha, também veio ajudar casal de missionário. Se conheceram, namoraram, casaram, foram embora para a Alemanha. Ela disse assim, antes de casar, eu só caso com você se a gente for missionário na minha aldeia, voltar para o meu povo. Tá bom. E aí agora eles voltaram para outra região com o povo colina. E outros irmãos também fizeram a mesma coisa. Casaram com servos. Então isso é graça de Deus, irmãos. E nós estamos na fase final, como o pastor falou. Agora, o mês que vem, seremos recebidos como missionários da PMT. Finalmente, pelo que eu sei, eu sou o primeiro missionário indígena da PMT. Então, isso é gratificante, não por questão de se glorificando, mas é a questão de, passar por todo aquele processo de treinamento da denominação, da agência, e agora o primeiro missionário indígena da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A PMT, vocês conhecem, já está em todos os continentes. Hoje, são estes números. A PMT trabalha com quilombolas, ciganos, indígenas, e nós, como vocês sabem, que a gente quer trabalhar com indígena, porque eu sou indígena. Já plantei igreja, já trabalhei numa igreja com os ribeirinhos por 6 anos.
Foi um trabalho muito especial, um trabalho muito árduo ao mesmo tempo. Orava a Deus para Deus me dar capacidade e falar a língua perfeita, né, a língua portuguesa, que é um desafio. Imagina pregar na sua segunda língua, enfim. E Deus, através da sua graça, nos deu essa oportunidade de exercer ministério com não indígena, e agora estamos numa fase de transição desse ministério. Nós temos planos, a nossa região, onde queremos trabalhar, é na região de Feijó, uma região totalmente esquecida por toda parte, agora que nessa região chegou a IPB, pela Junta de Missões, inclusive um colega nosso, ele está plantando a IPB agora, ele está todo porque estamos chegando pela APMT, então, como todos os missionários se sentem isolados, então, certamente a gente também irá colaborar com ele. Essa região, e você pergunta, poxa, é apenas 344 km, dá para ir dirigindo. É uma estrada abandonada. Essa parte da viagem a gente faz com carro, quase 17, 18 horas de viagem. Nessa região, irmãos, estão esses povos, Caxinauá, Axanica, Jaminawa, Culina, e o povo Axanica a gente denominou de Axanunca, porque andamos de barco 7 dias de barco e nunca chega na aldeia deles. E interessante, irmãos, essa foto aqui foi eu que tirei. O ano passado a gente queria descobrir algumas aldeias não identificadas pela FUNAI. Lá na nossa região tem uma agência missionária de aviação chamada Etnos 360. Eles são na área de helicópteros, são missionários igual de asa de socorro. Eu chamei um colega meu da época de Instituto Bíblico, que estava lá como piloto missionário. Nós começamos a sobrevoar essa região e nós achamos uma aldeia. Interessante que parecia que um sonho, imagina, no século XXI, no Brasil, existem povos que nunca tiveram contato com sociedade. Interessante, né? Nunca tiveram contato com sociedade. No curso da PMT, um professor estava explicando sobre a sigla de não evangelizados, não contactados, não alcançados. E aí eu peguei e disse assim, professor, com todo respeito, para mim, os não alcançados, com todo respeito, eu respeito meus colegas de Europa, que vão para a Europa e outros lugares. Deus me chamou para voltar para o meu povo, e eu vou voltar para falar de Cristo Jesus. Eu disse para o meu professor, não alcançados para mim, onde não tem Coca-Cola, onde não tem Bradesco, onde não tem Assembleia de Deus. Porque outros povos, onde tem outros movimentos de outras igrejas, para mim já não é mais alcançados. E aí eles até riram, mas brincando. O que eu quero dizer com isso, existem povos que nunca tiveram contato com sociedade, muito menos com a palavra de Deus. Antes de coisas que nos edificam, chegar neste lugar, nós queremos chegar com a palavra de Deus. Onde chega a palavra de Deus, muda o povo. Queridos, é esse desafio. Essa região. Imagina uma região abandonada. Eu estava conversando com um colega piloto missionário, ele disse assim, Bira, essa região não tem nenhum movimento, nem na questão de aviação. Então, dificilmente o pessoal consegue localizar. Finalmente, nós chegamos na aldeia, uma das aldeias,
Imagina você pregar na própria língua. Eu falando, pregando, ensinando sobre a Bíblia na própria língua. E o pessoal admirando, olhando a Bíblia na própria língua. Foi alfabetizado pelos voluntários de um irmão da Assembleia de Deus. Ele teve essa ideia, eu vou alfabetizar ele. E eles voluntariamente começou a fazer essas viagens, ensinou a eles. E aí eu chego lá com a Bíblia na minha própria língua, começo a ensinar a Bíblia na nossa própria língua. E, irmãos, interessante, quando nós sobrevoamos na região, eu vi o movimento correndo para cá e para lá, e aí nós paramos, e aí olharam para a gente assim, eu disse, bom dia, na minha própria língua, e eles olharam assim, assustados. Eu sou indígena, eu falo a mesma língua de vocês, eu sou de tal aldeia, o que eu vim fazer é falar de Cristo Jesus, dessa palavra. Sabe o que aconteceu? Bíblia está na nossa língua, é na nossa língua, e eles começaram a se alegrar, começaram a correria deles lá, Bíblia na nossa língua, tem Bíblia na nossa língua. O cacique começou a gritar na aldeia, tem Bíblia na nossa língua, é da nossa língua. E se eu pudesse filmar e mostrar para vocês iam ficar muito alegres com como Deus é maravilhoso com isso. Nossos planos na região, queridos, na cidade de Feijó, como a gente não vai poder morar na aldeia por vários fatores. A minha esposa tem problema de saúde e a gente não vai conseguir morar na aldeia, então resolvemos morar numa cidade bem pequenininha, onde eles vêm para a cidade, eles ficam dias na região acampado, na praia, e eles estão correndo risco. Correndo não, está acontecendo. Ele se envolve com a cidade na questão de fazer coisas ruins para o pessoal da cidade, também entra nas drogas, prostituições, enfim, esse contato com a cidade, primeiro contato apenas com contatos ruins. Então, o nosso objetivo é alugar espaço na cidade de Feijó. Queremos ensinar narrativa bíblica, de Gênesis até Apocalipse. Ensinar a narrativa bíblica. E depois queremos também alfabetizar usando o Novo Testamento na minha língua. E, terceiro, queremos fazer recriação de artesanatos. Como eles estão na beira do rio, sem fazer nada, a gente teria esse espaço, além de ensinar a Bíblia, a gente quer ensinar eles a trabalhar, porque eu creio que seria interessante eles terem essa mente de que, como eles sofrem a discriminação na cidade, é muito forte. Se você fala que é indígena, de onde a gente vem, da cidade, lá o pessoal ignora você. Infelizmente, igrejas também, na região. Eu nunca consegui entender, inclusive, uma igreja que eu passei, um diácono, ele disse assim, eu odeio o indígena. Eu olhei para ele assim, tirou até minha concentração, e aí a esposa dele, amor, Bira é indígena, você esqueceu? E ele ficou assim, mas o que eu quero dizer, que às vezes, a igreja perde noção sobre o amor de Cristo Jesus, e acaba ignorando essa parte do seu próximo. E, queridos, nosso objetivo na região, agir dessa forma, certamente Deus abrirá portas, e assim, pela primeira vez na história, iremos realizar uma coisa denominacional, porque outros movimentos sobre missões transculturais, o que a gente percebe são agências que não são da nossa igreja. Então, eu gostaria de partilhar isso, antes de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, para que os irmãos pudessem ter essa noção, o que nós queremos fazer. Futuramente, quem sabe, queremos também fazer uma escola para aquele povo,
na área de teologia. Tá bom, queridos? Esses são nossos pedidos de oração. Os irmãos, ore por nós, compartilha com outras igrejas essas necessidades. Eu gostaria de chamar você para você abrir sua Bíblia. Eu quero falar sobre o chamado missionário. Como estamos falando de missões, eu vou ser muito breve. Primeira Pedro, capítulo 12, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, queremos neste momento orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos guiando de uma forma através do seu Santo Espírito, Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Que os meus lábios sejam usados por Ti. Que os ouvidos dos meus irmãos também sejam sensíveis para ouvir a Sua voz através do seu Santo Espírito. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como falei com os irmãos sobre o chamado missionário, o contexto desse texto trata-se de crescimento espiritual de uma nação santa. Que tipo de nação santa é? Nós, como igreja, somos uma nação santa. Nação santa porque somos purificados através de Cristo Jesus, somos salvos através de Cristo Jesus, somos redimidos através de Cristo Jesus, e assim essa aliança de Deus com seu povo é exclusivo. Essa aliança de Deus, de fato, nós precisamos reconhecer de que nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo diferente. Existe outro povo que não são salvos, são criatura de Deus, mas não são filho de Deus. A diferença de que nós somos é que somos filho de Deus, herança de Deus, somos salvos porque de fato Cristo Jesus nos predestinou antes da fundação do mundo. Sendo assim, nós como crentes somos feitos em sacerdócio real para partilhar o reino de Deus. Todos os crentes devem ter essa visão de compartilhar sobre sua fé. A finalidade desta aliança, não sei quantos de vocês viram ontem. Ontem foi um dia maravilhoso. Reverendo Nilton me mandou uma foto. Ele me chama de índio. Ô índio, estou na roça, está vendo essa foto? Uma foto de arco-íris muito bonita ontem. Isso nos lembra de que Deus nunca esqueceu do que Ele prometeu. Nos relembra de que, de fato, essa finalidade da aliança de Deus com a gente é para mostrar a sua graça. Com isso, meus irmãos, eu queria dizer a vocês que a finalidade da aliança de Cristo Jesus com o seu povo é para anunciar as suas excelências. Portanto, nesse sentido, o crente, todos os crentes devem pregar o Evangelho. E você talvez não tenha essa noção, como que eu vou pregar? Mas vamos descobrir. O que eu quero dizer com vocês, queridos, sobre o chamado missionário, primeiro, nós precisamos entender sobre o chamado de ir. Há uma diversidade de campos,
povos, tribais, muçulmanos, budistas, caboclos, ribeirinhos, favelados, surdos, meninos de ruas, mendigos e muitos outros. Há muita necessidade. O chamado de ir, como falei, eu tenho um chamado de ir, sendo assim, o chamado de ir é específico. O chamado de ir é específico porque Deus não chamou a todos para ir aos campos. Deus chamou pastor Knight para pastorear vocês. Deus me chamou para ir à aldeia. Então vocês percebem que cada chamado é diferente. Nesse aspecto, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos de que todos nós temos chamado missionário. E não sei quanto de vocês lembra, quando se trata de chamado específico, o Atos 13, de versículo 1, versículo 4, vai falar sobre isso. Paulo foi direcionado por Deus de maneira específica com os gentios, que é trabalho transcultural. Havia na igreja de Antioquia, segundo Atos 13, versículo 1 até o versículo 4, vai falar sobre isso. Existia servo de Deus, existia pessoas que serviam ali, e através da igreja puseram a mão neles, e de repente a igreja envia eles de uma forma específica. Precisamos lembrar de que a obra missionária, ela, de fato, existe pessoas que têm esse chamado de ir. Não sei quantos de vocês, quando o missionário passa, fala sobre missões, e você se sente frustrado, o porquê de estar aqui no banco, ou fazendo trabalho circular, que chama, né? Trabalho circular, ou trabalho assim, enfim. Mas eu quero dizer a vocês, não se sinta dessa forma, queridos. E outra, o chamado de ir, queridos, também não é místico. Muitos creem que o chamamento é sobrenatural por causa de experiência que Paulo teve para ir à Macedônia. O Atos de capítulo 16 vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, que este chamado chamado de ir não é místico. Muitas vezes pessoas acham, na nossa denominação, eu creio que o pessoal não tem essa visão, mas mais na questão de irmãos pentecostais, os pessoal acham que chamado missionário, às vezes, através de visões, através de alguma coisa. E eu afirmo que o chamado missionário não é místico. Havia uma moça chamada Sophia Mille. Sophia Mille, ela era uma modelo em Nova York. E aí um dia ela começou a ler a Bíblia, encontrou Mateus 28, de 18 a 20. Simplesmente deixou a carreira dela, fez treinamento missionário, foi embora para a Colômbia. E lá na Colômbia ela começou a chegar nas aldeias, e o pessoal da aldeia não gostava muito dela, e começaram a dar veneno, reuniram a aldeia inteira, e deram veneno para ela, assim, rindo da cara dela, e esse veneno poderia matar alguém em 1 minuto, em 1 segundo, talvez. E aí, de repente, Sophia Mille estava rindo com eles e tudo, o pessoal começa a se assustar. E aí, um por um, começaram a sair. E Sophia Mille ficou lá orando, não sabia o que fazer. No outro dia foram procurar a Sophia Mille, perguntaram para ela por que ela não morreu com aquele veneno. Ela disse: vocês deram um veneno para mim? E a aldeia disse assim: demos sim, para você morrer. Interessante que você não estava sozinho, existiam
os homens ao seu redor, cuidando de você, protegendo você. Quem era esses homens? E a sua família? Não sei, é Deus. E a partir disso, as pessoas começaram a se converter. A aldeia inteira começa a se converter através de Sofia Mille. Irmãos, quando a Sofia Mille volta para os Estados Unidos, bem velhinha, as igrejas, o pessoal começaram a perguntar, por que ela fez tanto sucesso na área de missões? Uma aldeia se converteu. Jornalista famoso perguntou, qual é o segredo de servir ao Senhor? Como você ouviu a voz de Deus nisso? A Sofia Mille disse assim, eu apenas obedeci à ordem de Cristo Jesus, ide de Cristo Jesus. Então, para afirmar o que eu estou querendo compartilhar, o chamado de ir não é místico. Chamado de ir também, queridos, ele é direcionado pelo Espírito Santo. O chamado de ir é direcionado pelo Espírito Santo, através da intimidade com Deus, através de renovação da mente, através da obediência da palavra de Deus. O chamado de ir é direcionado pelo Espírito Santo, exatamente por questão de você ter contato com a palavra de Deus. Já viu alguém indo para o seminário sem fazer nada antes? Candidato, ele rala, tem que trabalhar, tem que servir a igreja. Queridos, o chamado de ir também é confirmado pela igreja. A igreja local confirma. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo Jesus. A igreja, ela representa o nome de Cristo Jesus aqui na terra. A igreja tem poder e total autoridade de realizar coisas no nome de Cristo Jesus. A agência missionária não. A agência missionária é um meio de evangelizar. Mas quem tem total e poder, autoridade, deixado por Jesus, é noiva de Cristo Jesus. A igreja tem essa autoridade. O chamado de ir também, queridos, implica renúncia econômica. Disso nunca tive problema, porque eu vim de uma aldeia. O chamado de ir também implica renúncia social. Muitas vezes era preciso renunciar a amigos, família, igreja. Renúncia social, muitas vezes na obra missionária você vai ter que renunciar sobre isso. E renúncia na chamado de ir também tem renúncia pessoal, porque envolve planos, futuro. Talvez você sonha os seus sonhos, mas eu sempre penso na obra missionária, a gente não sonha nossos sonhos. É muito egocêntrico quando se pensa, eu quero sonhar meus sonhos. Seria algo muito fora do comum, porque o cristianismo, ele sonha com as coisas de Deus. Ele acaba se envolvendo com o evangelho genuíno e a partir disso, ele começa a sonhar o plano de Deus. O plano de Deus é envolvido quando de fato a pessoa, ela não pensa mais nela, ela pensa apenas na obra maravilhosa de Deus. Quando entendemos a graça de Deus, começamos a sonhar as coisas de Deus, até nas pequenas coisas. Por isso Calvino sempre falava que todas as coisas que a gente faz até aqui na terra, precisamos glorificar a Deus. Nossos atos, nossos sonhos, nosso jeito, tudo deve ser para a glória de Deus. Na obra missionária, é dessa forma. Finalmente, o chamado de ir, não sei quanto de vocês tem, mas eu tenho certeza de que eu tenho esse chamado de ir. Eu quero ir, voltar e falar de Cristo Jesus. Finalmente,
o chamado de ficar. O chamado de ficar, queridos, é automático. Assim que o crente tem essa convicção de que Deus chamou ele para ir, ou para ficar, automaticamente ele entende de que o reino de Deus é para ser compartilhado, e nesse aspecto, o chamado de ir envolve muito trabalho e consiste em oração. O chamado de ir, queridos, como corpo de Cristo Jesus, chamado de ficar, precisamos lembrar de que a igreja que tem esse chamado de ficar, ela precisa orar. Sabe por quê, queridos? A obra missionária é uma batalha espiritual. Por isso a igreja precisa usar armas espirituais. A igreja precisa urgentemente orar, se ajoelhar, fazer jejum pela obra missionária. É uma grande responsabilidade ter uma vida com Deus e orar pela obra missionária. A batalha, queridos, é travada constantemente, por isso missões precisa de oração constantemente da igreja. A igreja de Cristo Jesus precisa orar pela obra missionária. Orar de verdade. E também enviar. O chamado de ir, o chamado de ficar, tem essa responsabilidade. Orar, enviar. Enviar é sustentar. A obra missionária é sustentada pelo povo de Deus. Deus deu a capacidade de nos treinar humanamente, nos dar emprego, nos dá capacidade, conseguir emprego, e com isso a gente começa a devolver para Deus, porque de fato foi Ele que nos sustentou, e até agora. E a obra missionária, ela é sustentada pelo povo de Deus. Quando Jesus Cristo chama seus discípulos para conversar sobre o chamado, sobre a grande comissão, Jesus Cristo não olhou para os fariseus, não olhou para nominalistas religiosos daquela época. Ele olhou para seus discípulos e chamou a responsabilidade dos seus discípulos, que a obra missionária é feita por crente, não por descrente, não pelos nominais, mas pelas pessoas transformadas. A obra missionária é dessa forma. Se a obra missionária é de Deus, então é do povo de Deus. A obra missionária também exige uma parceria, né, a questão de não apenas no sustento, mas quando se trata de parceria, o missionário também precisa ser pastoreado, o missionário também precisa receber palavras de ânimos, missionários também precisa ser constantemente visitado, porque de fato é um lugar tão isolado que muitas vezes é esquecido como lugar do Acre, né? Nem todos não têm acesso. Então, queridos, falando isso abertamente com a igreja, o que eu quero expressar e trazer a vocês é que a obra missionária é nossa responsabilidade do povo de Deus. Sustentar a obra missionária é uma forma de adoração ao Senhor. Quando você sustenta a obra missionária, você adora ao Senhor. Por último, queridos, obra missionária também, a igreja precisa estar conectada ao missionário. Sabe por quê? Para que a igreja ore constantemente de maneira específica, para conhecer a luta de missionário, a necessidade de missionário, estratégia de missionários. A igreja precisa, de fato, promover isso, precisa conhecer o missionário de fato, não apenas no aspecto de por ouvir falar, mas quando nós temos contato de amizade, certamente Deus abrirá portas
E certamente, juntos, iremos vencer as batalhas, porque a batalha é uma batalha espiritual. Queridos, para finalizar, se somos um povo de Deus, eu tenho certeza do meu chamado, que é chamado de ir. Eu gostaria que você pudesse ter essa certeza do seu chamado de ficar. Lógico, se eu pudesse que todo mundo tivesse esse chamado de ir, seria importante, mas Deus sabe todas as coisas. Eu queria dizer a vocês, queridos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena porque nós servimos o reino de Deus. E a necessidade continua sendo grande. São poucos trabalhadores. E desses trabalhadores, você deve fazer parte. O que vai fazer diferença aqui na terra, o que você vai marcar pessoas aqui na terra, vai ser essa diferença que você vai fazer. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor e trabalhar para o reino dEle, para a glória dEle. Deus abençoe a igreja. Continue orando por nós. Obrigado pela oportunidade.